Sua namorada me proíbe de andar, disse o menino cadeirante para o pai. Roberto Silva sentia as pernas tremerem enquanto segurava as mãos do filho de 8 anos. Acabara de receber a notícia que esperava há meses. Finalmente conseguira juntar o dinheiro necessário para a cirurgia que poderia fazer Mateus voltar a caminhar. Pai, sua namorada me proíbe de andar, disse o menino, olhando diretamente nos olhos de Roberto. As palavras de Mateus ecoaram pelo corredor do hospital como um trovão em dia claro. Roberto sentiu o mundo girar. Não podia ser verdade. Fernanda estava ao seu lado há 6 meses, sempre se mostrando carinhosa com o menino, sempre apoiando os tratamentos. O que você está dizendo, filho? Roberto perguntou, tentando manter a voz calma. Ela disse que se eu andar, você não vai mais me dar atenção, que vai preferir o bebê que está na barriga dela. Roberto olhou para Fernanda, que estava parada a alguns metros atrás com o rosto pálido como papel. Ela havia contado sobre a gravidez apenas na semana anterior, depois de 6 meses de namoro intenso. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Mateus, isso não é verdade. Fernanda se aproximou, a voz trêmula. Eu nunca disse isso, Roberto. Você sabe que eu amo vocês dois. O menino cruzou os braços no peito, com aquela determinação que Roberto conhecia tão bem. Era a mesma expressão que Mateus tinha quando insistia que conseguia alcançar um brinquedo no alto do armário, mesmo estando na cadeira de rodas. Ela falou sim, pai. Ontem, quando você foi buscar os remédios na farmácia, disse que criança que não anda só dá trabalho e que você ia enjoar de mim. Roberto sentiu uma fúria crescer em seu peito, mas forçou-se a permanecer calmo. Não podia explodir ali, no meio do hospital, especialmente depois de toda a batalha que travaram para chegar até aquele momento. A história de Mateus começara 3 anos antes, quando um acidente de bicicleta danificou sua medula espinhal. Roberto se lembrava claramente daquele sábado de maio. Estava lavando o carro na garagem quando ouviu o grito. Encontrou o filho caído na calçada, a bicicleta nova espatifada contra o poste. Nos meses que se seguiram, Roberto vendeu tudo que podia vender para custear os tratamentos. A casa grande foi trocada por um apartamento adaptado. O carro importado virou um modelo nacional usado, mas nada disso importava se houvesse chance de Mateus voltar a andar. Fernanda, nós precisamos conversar, Roberto disse, empurrando a cadeira de Mateus em direção ao corredor mais reservado. Roberto, você tem que acreditar em mim. Eu jamais faria isso com uma criança. Mateus está confuso, talvez com medo das mudanças. Eu não estou confuso. Mateus elevou a voz. Você falou que criança especial é um fardo e que meu pai ia perceber isso depois que o bebê nascesse. Fernanda levou a mão ao peito, como se tivesse levado um soco. Roberto observou cada microexpressão em seu rosto, procurando sinais de mentira. Conhecia Fernanda há apenas 6 meses, mas havia se apaixonado pela forma delicada como ela tratava Mateus, pela paciência infinita que demonstrava com as limitações do menino. Mateus, filho, você tem certeza do que está dizendo? Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Tenho, pai. Ela também disse que a cirurgia é muito cara e que esse dinheiro podia ser usado para o bebê. Que criança que não anda nunca vai ser normal mesmo. Roberto levantou devagar, seus olhos fixos em Fernanda. Ela estava chorando, as mãos tremendo visivelmente. Eu estou grávida, Roberto. Meus hormônios estão alterados. Eu posso ter dito alguma coisa sem pensar, mas nunca com essa intenção. Você sabe como eu sou com Mateus. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Vamos para casa, Roberto decidiu. Nós 3 precisamos resolver isso com calma. O caminho de volta foi silencioso. Mateus brincava com um carrinho no colo, Fernanda olhava pela janela com lágrimas escorrendo pelo rosto e Roberto dirigia com os punhos cerrados no volante. A cada semáforo fechado, ele olhava pelo espelho retrovisor para observar o filho. Mateus sempre fora uma criança honesta, incapaz de inventar mentiras elaboradas. Mas e se desta vez fosse diferente?
E se o medo da cirurgia o estivesse fazendo fantasiar? Chegando em casa, Roberto ajudou Matheus a transferir-se da cadeira para o sofá da sala. O apartamento era pequeno, mas funcional, com rampas e barras de apoio instaladas em todos os lugares necessários. Fernanda se dirigiu diretamente para a cozinha, como sempre fazia quando estava nervosa. Matheus, senta aqui comigo. Roberto puxou uma cadeira. Eu preciso entender direitinho o que aconteceu. Pai, eu sei que você gosta muito dela, mas ela não gosta de mim. Ela só finge quando você está por perto. Me conta tudo desde o começo. Matheus respirou fundo, como fazia sempre que precisava contar algo importante. Lembra quando você saiu para buscar meus remédios ontem? Ela estava assistindo televisão e eu pedi para ela me ajudar a pegar um copo d'água. Ela fez uma cara feia e disse que eu tinha que aprender a me virar sozinho. Roberto balançou a cabeça. Isso não parecia tão grave assim. Aí eu falei que quando eu fizesse a cirurgia, eu ia conseguir pegar a água sozinho. Foi aí que ela ficou brava. Brava como, filho? Ela levantou da cadeira e veio perto de mim. Falou que eu estava sonhando demais, que criança que não anda é um fardo para toda a família e que meu pai ia perceber isso quando o bebê nascesse. Roberto sentiu o estômago embrulhar. As palavras eram muito específicas, muito cruéis para uma criança de 8 anos inventar. Tem mais, Matheus? Tem. Ela disse que a cirurgia é muito arriscada e muito cara, e que esse dinheiro podia ser usado para coisas mais importantes, como o quarto do bebê. Falou que eu nunca ia ser uma criança normal mesmo, que eu sempre ia precisar de ajuda para tudo. Fernanda apareceu na porta da cozinha neste momento, carregando uma bandeja com suco e biscoitos. Roberto, eu trouxe um lanche para vocês, ela disse, evitando olhar diretamente para Matheus. Senta aqui com a gente, Fernanda. Nós precisamos esclarecer essa situação. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Matheus está repetindo algumas coisas que você teria dito ontem à tarde. Roberto começou com cuidado. Sobre a cirurgia ser arriscada demais, sobre ele nunca ser uma criança normal. Roberto, eu posso ter comentado sobre os riscos da cirurgia, sim. Estou preocupada com vocês dois, mas jamais falaria que ele nunca seria normal. Isso é monstruoso. Você falou sim. Matheus se exaltou. Também falou que meu pai ia enjoar de mim quando percebesse que criança especial só dá trabalho. Fernanda colocou as mãos no rosto e começou a chorar mais intensamente. Roberto, eu juro que não falei isso. Talvez eu tenha me expressado mal sobre os riscos, mas nunca com essa crueldade. Você me conhece há 6 meses, sabe que tipo de pessoa eu sou. Roberto se levantou e começou a andar pela sala. Conhecia Fernanda havia 6 meses, mas conhecia Matheus havia 8 anos. Seu filho nunca havia mentido para ele, nem mesmo nas situações mais difíceis. Fernanda, você pode ter ficado nervosa com a gravidez, com as responsabilidades que vêm por aí, e acabou descontando no Matheus. Roberto sugeriu. Eu não descontei em ninguém, eu amo vocês dois. Roberto, você tem que acreditar em mim. Estou grávida do seu filho. O telefone de Roberto tocou neste momento. Era a doutora Carla, a fisioterapeuta de Matheus no hospital. Alô, doutora Carla. Roberto, eu preciso falar com você. Matheus faltou nas 3 últimas sessões de fisioterapia. As sessões são fundamentais para preparar o corpo dele para a cirurgia. Roberto olhou para Matheus confuso. Mas, doutora, Fernanda tem levado ele nas sessões. Ela me mostra os relatórios toda semana. Roberto, eu não vejo Matheus há quase 15 dias. E sem a fisioterapia regular, vamos ter que adiar a cirurgia. Roberto desligou o telefone com as mãos tremendo. Olhou para Fernanda, que havia empalidecido ainda mais. Fernanda, a doutora disse que Matheus não vai na fisioterapia há 15 dias. Você me mostrou relatórios falsos? Roberto, eu posso explicar... Explicar o quê? Que você tem mentido para mim há semanas? Fernanda se levantou da poltrona, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As sessões eram muito cansativas para mim. Ficar 3 horas no hospital com essa gravidez tem sido difícil. Eu achei que podia compensar fazendo os exercícios em casa com ele. Mas você não fez os exercícios em casa, Matheus interrompeu. Você sempre falava que estava ocupada ou com enjoo.
Roberto sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Durante semanas, confiou que Fernanda estava cuidando do tratamento de Mateus enquanto ele trabalhava dobrado para juntar dinheiro para a cirurgia. E os relatórios que você me mostrava? Eu peguei alguns antigos e mudei as datas, Fernanda admitiu, baixando a cabeça. Fernanda, você percebe o que fez? Sem a fisioterapia, Mateus pode perder a chance da cirurgia. Podem fechar a janela de oportunidade para sempre. Roberto, me perdoa. Eu estava desesperada, não sabia como te contar que não estava conseguindo levar o Mateus nas sessões. Estou passando muito mal com essa gravidez. Mateus olhou para o pai com aqueles olhos grandes e tristes que Roberto conhecia tão bem. Pai, agora você acredita em mim? Ela não quer que eu ande. Roberto se ajoelhou novamente ao lado do filho. Filho, eu sinto muito por não ter acreditado em você desde o começo. Você sempre foi honesto comigo. Roberto, isso não significa que eu não quero que ele ande, Fernanda se defendeu. Eu só estava com dificuldades. Fernanda, você mentiu sobre os relatórios durante semanas. Como eu posso confiar em você agora? Neste momento, a campainha tocou. Roberto foi atender e encontrou Dona Alzira, a vizinha idosa que morava no apartamento ao lado. Roberto, filho, eu preciso falar com você sobre uma coisa que eu vi. Entra, Dona Alzira. A senhora de 70 anos entrou devagar, apoiada em sua bengala. Ela havia se tornado amiga de Mateus nos últimos meses, sempre conversando com o menino na área comum do prédio. Roberto, eu vi sua namorada jogando uns remédios no lixo do prédio ontem. Achei estranho porque eram muitas caixas. Roberto olhou para Fernanda, que ficou paralisada. Que tipo de remédios, Dona Alzira? Eram aqueles que o Mateus toma, os de tarja vermelha, que vocês sempre falam que são caros. Fernanda, você jogou os remédios do Mateus no lixo? Roberto, deixa eu explicar. Eram remédios vencidos, eu só estava limpando o armário. Não eram vencidos, Mateus gritou. Eram os que chegaram semana passada da farmácia. Dona Alzira balançou a cabeça tristemente. Roberto, filho, talvez você devesse conversar com o Dr. Henrique sobre esses remédios. Ele me explicou uma vez que são fundamentais para o tratamento do Mateus. Roberto se dirigiu ao armário do banheiro onde guardavam os medicamentos. Encontrou apenas 2 caixas, quando deveria haver pelo menos 6 tipos diferentes. Fernanda, cadê o resto dos remédios? Roberto, eu posso ter me confundido com as datas de validade. Para de mentir. Roberto explodiu pela primeira vez. Você jogou os remédios do meu filho no lixo, remédios que custaram R$ 400. Fernanda começou a chorar histericamente. Roberto, eu não queria prejudicar o Mateus. Eu só achei que tantos remédios não podiam fazer bem para uma criança. Na internet eu li que... Você não é médica, Fernanda. Esses remédios são prescritos pelo Dr. Henrique há 2 anos. Dona Alzira se aproximou de Mateus e passou a mão carinhosamente em sua cabeça. Meu anjo, você está bem? Estou, Dona Alzira, mas acho que não vou poder fazer a cirurgia por causa dela. Mateus apontou para Fernanda. Roberto ligou imediatamente para Dr. Henrique, o neurologista que acompanhava Mateus. Doutor, aqui é Roberto Silva. Descobri que Mateus está sem tomar os medicamentos há alguns dias e sem fazer fisioterapia há 2 semanas. Isso compromete a cirurgia? Roberto, isso é muito grave. Os medicamentos são essenciais para manter a estabilidade da medula e sem a fisioterapia, o corpo do Mateus não está sendo preparado adequadamente. Vocês precisam vir ao hospital agora. Vamos agora, doutor. Roberto desligou o telefone e olhou para Fernanda. Nós vamos ao hospital. Você fica aqui. Roberto, eu quero ir junto. Eu quero ajudar a resolver isso. Você já ajudou demais. Roberto respondeu secamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No hospital, Dr. Henrique examinou Mateus cuidadosamente. Roberto observava cada movimento do médico, procurando sinais de esperança em sua expressão. Roberto, vou ser direto com você. Mateus perdeu um pouco da mobilidade que havia conquistado. Os medicamentos são fundamentais para manter a estabilidade da lesão medular, e sem eles,
houve uma pequena regressão. Doutor, ainda há chance de cirurgia? Há. Mas vamos precisar recomeçar a preparação quase do zero. Pelo menos mais 2 meses de fisioterapia intensiva e medicação rigorosa. Roberto sentiu as pernas bambas. 2 meses significavam mais dinheiro, mais tempo longe do trabalho, mais sacrifícios. Papai, eu vou conseguir. Mateus segurou a mão do pai. Eu vou tomar todos os remédios e fazer todos os exercícios. Eu sei que vai, campeão. Quando voltaram para casa naquela noite, Fernanda estava esperando na sala com 2 malas prontas. Roberto, eu vou para a casa da minha mãe por alguns dias. Acho que vocês precisam de um tempo. Acho que é melhor mesmo. Mas, Roberto, quando eu voltar, nós precisamos conversar sobre o bebê. Ele vai precisar do pai. Roberto assentiu silenciosamente. Não sabia como lidar com a situação. Estava apaixonado por Fernanda, mas não podia perdoar o que ela havia feito com Mateus. Nas semanas seguintes, Roberto e Mateus criaram uma nova rotina. Todas as manhãs iam juntos à fisioterapia. Todas as tardes faziam os exercícios em casa. Todas as noites, Roberto ajudava Mateus com as lições escolares e eles assistiam a um filme juntos. Fernanda ligava todos os dias, mas Roberto estava confuso demais para manter conversas longas. Ela insistia que havia agido por medo e insegurança, não por maldade. 3 semanas depois, Dona Alzira bateu na porta de Roberto num sábado de manhã. Roberto, filho, a Fernanda está aqui embaixo. Ela quer falar com você, mas não quer subir sem sua permissão. Manda ela subir, Dona Alzira. Fernanda chegou ao apartamento com o rosto mais magro e olhos vermelhos de chorar. Estava visivelmente mais grávida. Roberto, eu preciso falar com você. Senta aí. Mateus está fazendo lição no quarto. Roberto, eu procurei ajuda. Estou fazendo terapia. Que tipo de ajuda? Psicológica. Descobri algumas coisas sobre mim que eu não sabia. Roberto cruzou os braços esperando. A psicóloga me ajudou a entender que eu tenho medo de crianças com necessidades especiais por causa de algo que aconteceu na minha infância. Que tipo de coisa? Meu irmão mais novo nasceu com paralisia cerebral. Meus pais passaram a vida inteira cuidando dele, e eu me sentia abandonada. Quando perdemos ele aos 15 anos, meus pais se separaram. Cada um culpou o outro. Roberto sentiu um aperto no peito. Nunca havia imaginado que Fernanda carregasse esse tipo de trauma. Fernanda, você nunca me contou sobre seu irmão. Eu nunca conto para ninguém. É muito doloroso, mas quando conheci você e Mateus, pensei que conseguiria lidar. Achei que o amor seria suficiente. E não foi? Foi. Mas quando descobri que estava grávida, todos os medos voltaram. Comecei a imaginar cenários horríveis. E se nosso bebê também nascesse com algum problema? E se você passasse a vida toda dividido entre 2 crianças especiais? Roberto se sentou ao lado de Fernanda no sofá. Fernanda, você percebe que Mateus não nasceu com deficiência? Foi um acidente. Eu sei. Mas na minha cabeça de criança traumatizada não fazia diferença. Deficiência é deficiência. E eu tinha pavor de reviver o que vivi na minha infância. E por isso você sabotou o tratamento dele. Não foi consciente, Roberto. Eu juro que não foi. A psicóloga está me ajudando a entender que, inconscientemente, eu estava criando obstáculos, porque tinha medo de me apegar demais ao Mateus e depois perdê-lo como perdi meu irmão. Roberto ficou em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Fernanda, isso explica suas atitudes, mas não as desculpa. Você colocou a vida do meu filho em risco. Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Neste momento, Mateus apareceu na sala em sua cadeira de rodas. Fernanda, você voltou? Oi, Mateus. Eu voltei para pedir desculpas. Desculpas por quê? Fernanda olhou para Roberto, pedindo permissão com os olhos. Ele assentiu. Mateus, eu fiz coisas erradas que atrapalharam seu tratamento. Não foi por maldade, mas porque eu tinha medo. Medo de coisas que aconteceram comigo quando eu era criança. Que tipo de medo? Eu tive um irmão que não conseguia andar nem falar direito. E quando
Quando ele foi embora, minha família se destruiu. Eu tinha medo de que isso acontecesse com você e seu pai. Mateus ficou pensativo por alguns momentos. Mas, Fernanda, eu não vou embora. Eu só quero andar de novo. Eu sei, meu amor, e agora eu quero ajudar você a conseguir isso. Você promete que não vai mais jogar meus remédios fora? Fernanda sorriu pela primeira vez em semanas. Prometo. E vou levar você na fisioterapia todos os dias se seu pai deixar. Roberto observou a interação entre os dois. Mateus sempre foi uma criança generosa, capaz de perdoar com facilidade. Mas Roberto não sabia se conseguiria fazer o mesmo. Fernanda, você precisa entender que a confiança entre nós foi abalada. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Eu entendo, Roberto. Eu só peço uma chance de provar que posso mudar. E o bebê? O bebê precisa do pai. E eu preciso de você também. Mateus se aproximou de Fernanda e segurou sua mão. Fernanda, você pode ficar. Mas promete que vai me ajudar a andar de novo? Prometo, Mateus. Dessa vez é uma promessa de verdade. Roberto decidiu dar uma chance a Fernanda, mas com condições rígidas. Ela teria que continuar a terapia, acompanhar todas as consultas médicas de Mateus e nunca mais tomar decisões sobre o tratamento sem consultá-lo. Nas semanas seguintes, Fernanda se mostrou uma pessoa completamente diferente. Levava Mateus à fisioterapia todas as manhãs, organizava os medicamentos com cuidado obsessivo e incentivava o menino em cada pequeno progresso. Pai, a Fernanda está diferente, Mateus comentou uma noite, enquanto Roberto o ajudava a se preparar para dormir. Diferente como? Ela não fica mais triste quando me vê fazendo exercícios. Agora, ela comemora junto comigo. Roberto sorriu. Também havia notado a mudança em Fernanda. Você gosta dela, filho? Gosto. Ela é legal quando não está com medo. Medo de quê? De me perder, como ela perdeu o irmão dela. Roberto ficou impressionado com a maturidade de Mateus. Aos 8 anos, ele havia compreendido questões emocionais complexas que muitos adultos não conseguiam entender. 2 meses depois, Dr. Henrique deu a notícia que todos esperavam. Mateus está pronto para a cirurgia. Ele recuperou toda a mobilidade anterior e ganhou ainda mais força muscular. Quando podemos marcar, doutor? Na próxima semana, se vocês concordarem. Roberto olhou para Mateus, que estava radiante de felicidade. Concordamos, doutor. Na noite anterior à cirurgia, Roberto, Fernanda e Mateus jantaram juntos em casa. A atmosfera estava tensa, mas também cheia de esperança. Pai, e se a cirurgia não der certo? Mateus perguntou de repente. Vai dar certo, filho. Você está preparado? E se eu andar, você vai continuar gostando de mim? Roberto ficou chocado com a pergunta. Mateus, por que você está perguntando isso? Porque você sempre foi tão carinhoso comigo depois do acidente. Tenho medo de que quando eu andar, você não precise mais cuidar de mim. Fernanda se levantou da mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira de Mateus. Mateus, eu passei semanas pensando besteiras como essa, achando que você andando seria ruim para nossa família. Mas sabe o que eu descobri? O quê? Que amor não diminui quando as pessoas melhoram. Amor aumenta. Seu pai vai te amar muito mais quando você estiver correndo pelo apartamento, fazendo bagunça, brincando no parque. Tem certeza? Absoluta. E eu também vou te amar muito mais, porque vou poder te ver realizando todos os seus sonhos. Mateus sorriu e abraçou Fernanda. Fernanda, você vai ser uma boa mãe para o bebê? Vou tentar ser tão boa quanto seu pai é para você. Na manhã da cirurgia, a família chegou ao hospital às 6 horas. Mateus estava nervoso, mas determinado. Doutor Henrique, quanto tempo vai demorar? Roberto perguntou. Entre 4 e 6 horas, dependendo da complexidade. Mas, Roberto, eu preciso avisar que há sempre riscos em cirurgias de coluna. Que tipo de riscos? Em casos raros pode haver complicações que resultem em perda de mobilidade em outras áreas do corpo. Mas as chances de sucesso são de 85%. Roberto assentiu. 85% eram odds muito boas.
Quando levaram Mateus para o centro cirúrgico, ele acenou para Roberto e Fernanda. Tchau, pai. Tchau, mãe. Foi a primeira vez que Mateus chamou Fernanda de mãe. Ela começou a chorar instantaneamente. As 6 horas seguintes foram as mais longas da vida de Roberto. Ele e Fernanda caminharam pelos corredores do hospital, beberam café, conversaram com outros familiares, mas nada aliviava a ansiedade. Às 3 da tarde, Dr. Henrique apareceu na sala de espera com um sorriso no rosto. A cirurgia foi um sucesso. Mateus está acordando agora na sala de recuperação. Roberto abraçou Fernanda com força e, pela primeira vez em meses, se permitiu chorar de alívio. Quando podemos vê-lo, doutor? Em 1 hora. Mas lembrem-se, ele ainda estará sob efeito da anestesia. Quando finalmente puderam entrar na sala de recuperação, Mateus estava acordado, mas sonolento. Pai, conseguiu? Ele perguntou com a voz fraca. Conseguiu, campeão. A cirurgia foi perfeita. E meus pés? Eu consigo mexer meus pés? Dr. Henrique se aproximou da cama. Mateus, tenta mexer o dedão do pé direito para mim. Roberto e Fernanda prenderam a respiração. Lentamente, o dedão de Mateus se mexeu. Consegui. Pai, eu consegui. Todos na sala comemoraram. Roberto segurou a mão de Fernanda e sentiu que finalmente podiam ser uma família de verdade. Os meses de recuperação foram intensos. Mateus precisou reaprender a usar os músculos das pernas, primeiro com a ajuda de aparelhos, depois com andadores, até finalmente conseguir dar os primeiros passos sozinho. Fernanda esteve presente em cada etapa. Ela documentou cada progresso, comemorou cada pequena vitória e consolou Mateus nos dias mais difíceis. Fernanda, por que você mudou tanto? Mateus perguntou um dia durante uma sessão de fisioterapia. Porque eu aprendi que ter medo é normal, mas deixar o medo me controlar não é. E porque você me ensinou que criança especial não é um fardo, é uma bênção. Como eu te ensinei isso? Você me perdoou quando eu não merecia perdão. Você me deu uma chance quando eu só havia te decepcionado. Isso é coisa de gente muito especial. 6 meses após a cirurgia, numa manhã de domingo, Mateus conseguiu caminhar sozinho desde seu quarto até a cozinha. Pai, Fernanda, olhem! Roberto e Fernanda correram para ver. Mateus estava parado no meio da cozinha, sorrindo de orelha a orelha. Eu andei sozinho, do quarto até aqui. Roberto se ajoelhou e abriu os braços. Mateus caminhou devagar, mas seguro, até os braços do pai. Eu te amo, filho. Andando ou não andando, eu te amo igual. Eu sei, pai. E eu também amo vocês dois. Fernanda se aproximou e abraçou os dois. Nós somos uma família de verdade agora, ela disse. Sempre fomos, Mateus respondeu. Só precisávamos aprender a acreditar nisso. 3 meses depois, Fernanda deu à luz uma menina saudável. Eles a chamaram de Esperança. Por que esse nome? Mateus perguntou, segurando a irmãzinha recém-nascida. Porque foi ela que nos trouxe esperança, Roberto explicou. Se não fosse a gravidez da Fernanda, talvez nunca tivéssemos descoberto os medos dela. E se não tivéssemos descoberto, ela nunca teria conseguido superá-los. E eu nunca teria conseguido andar de novo. Você sempre conseguiria andar, filho, mas nossa família nunca teria se tornado tão forte quanto se tornou. Mateus beijou a testa da irmã. Oi, Esperança. Eu sou seu irmão mais velho. E eu vou te ensinar a andar quando você crescer um pouquinho. Fernanda sorriu, observando a cena. Roberto, você acha que eu consegui vencer meus medos? Acho que você conseguiu transformar seus medos em amor, e isso é muito mais poderoso. 2 anos depois, numa manhã de sábado, Mateus entrou correndo na cozinha. Pai, Fernanda, o Joãozinho lá de baixo machucou a perna e vai ter que usar cadeira de rodas por um tempo. A mãe dele está desesperada. E o que você quer fazer? Roberto perguntou. Quero ajudar ele. Quero ensinar tudo o que eu aprendi sobre ser criança especial. Fernanda se ajoelhou ao lado de Mateus. Você sabe que isso vai ser difícil para você? Lembrar de tudo que você passou? Eu sei. Mas se eu conseguir superar, ele também consegue. E vocês vão me ajudar, né? Roberto e Fernanda se entreolharam.
Claro que vamos, filho. Naquela tarde, Mateus desceu para visitar Joãozinho. Roberto observou da janela enquanto seu filho explicava para o menino de 7 anos como usar a cadeira de rodas, como fazer exercícios de fisioterapia, como não desistir dos sonhos. Fernanda, olha nosso menino. Ele está ensinando o que aprendeu com a dor dele. Exatamente. Ele transformou o sofrimento em sabedoria. E nós? Você acha que conseguimos fazer o mesmo? Roberto puxou Fernanda para perto da janela. Olha a nossa família, Fernanda. Olha o Mateus ajudando outras pessoas. Olha a esperança brincando no tapete. Olha a gente, aqui, juntos, depois de tudo o que passamos. Conseguimos sim, ela respondeu, apoiando a cabeça no ombro de Roberto. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que às vezes a gente precisa quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Amor, perdão, segundas chances e a coragem de admitir quando estamos errados. Fernanda sorriu. E a sabedoria de transformar nossos medos em forças. Naquela noite, durante o jantar, Mateus contou sobre sua tarde com Joãozinho. Pai, o Joãozinho estava muito triste. Ele achava que nunca mais ia poder brincar com os amigos. E o que você falou para ele? Falei que criança especial pode fazer tudo que criança normal faz. Só precisa de um jeito diferente às vezes. E ele acreditou? Acreditou sim. Principalmente quando eu mostrei que conseguia correr, pular e até jogar futebol. Esperança, agora com 2 anos, bateu palmas na cadeirinha. Mano! Mano! Ela gritou. Oi, princesa! O Mano está aqui. Roberto observou a cena com o coração cheio. Sua família havia passado por tanta coisa, tanto sofrimento, tantas dúvidas. Mas no final, tudo tinha valido a pena. Fernanda, você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter deixado meus medos quase destruírem nossa família. Mas não me arrependo de ter encontrado vocês, mesmo com toda a dor que causamos uns aos outros no começo. Por quê? Porque foi através da dor que descobrimos a força do nosso amor. E foi através do perdão que descobrimos quem realmente somos. Mateus parou de comer e olhou para os pais. Pai, você acha que nossa história pode ajudar outras famílias que estão passando por coisas difíceis? Acho que sim, filho. Por quê? Porque eu quero que outras crianças saibam que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. E outras mães saibam que ter medo é normal, mas deixar o medo ganhar não é, Fernanda completou. Roberto sorriu. E outros pais saibam que às vezes temos que escolher entre ser teimosos ou ser felizes. E que escolher ser feliz é sempre a melhor opção, Mateus concluiu. Esperança bateu palmas novamente, como se estivesse aprovando a conversa da família. Pessoal, vocês acham que nossa história está completa? Roberto perguntou. Não, pai. Nossa história está só começando, Mateus respondeu. Porque agora a gente aprendeu a ser uma família de verdade. E família de verdade sempre tem história nova para contar. Fernanda puxou todos para um abraço grupo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por quê? Roberto perguntou. Por terem me dado uma segunda chance, por terem me ensinado que amor não é perfeito, mas é transformador. Obrigada a você, mãe, Mateus disse, por ter sido corajosa o suficiente para mudar. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Fernanda se sentaram na varanda do apartamento. Roberto, você realmente me perdoou pelo que eu fiz com Mateus? Fernanda, no começo eu pensei que perdoar seria esquecer, mas aprendi que perdoar é lembrar da dor e escolher o amor mesmo assim. E você escolhe o amor? Todos os dias, porque você me provou que pessoas podem mudar quando têm motivos suficientemente fortes. E qual era meu motivo? Amor. Amor por mim, por Mateus, por nossa família. E principalmente, amor próprio o suficiente para procurar ajuda. Fernanda segurou a mão de Roberto. Você acha que conseguimos dar um final feliz para nossa história? Fernanda, nossa história não tem final, tem novos começos a cada dia. Como assim? Todo dia que acordamos e escolhemos amar nossa família é um novo começo.
Todo dia que Mateus usa sua experiência para ajudar outras crianças é um novo começo. Todo dia que você escolhe ser corajosa em vez de ter medo é um novo começo. E todo dia que você escolhe confiar em mim mesmo depois de tudo que aconteceu, é o mais bonito de todos os novos começos. 5 anos se passaram desde a cirurgia de Mateus. Ele agora tinha 13 anos e era um dos melhores alunos de sua escola. Esperança tinha 5 anos e corria atrás do irmão mais velho por todo o apartamento. A família havia se mudado para uma casa maior, mas manteve o apartamento para alugar e ajudar com as despesas médicas de outras famílias que passavam por situações similares. Pai, a doutora Carla me convidou para dar uma palestra no hospital. Mateus contou durante o almoço de domingo. Que tipo de palestra? Para crianças que vão fazer cirurgia de coluna. Ela quer que eu conte minha história. E você quer contar? Quero, mas quero que vocês contem junto comigo. Fernanda parou de comer. Mateus, você tem certeza? Minha parte da história não é muito bonita. Mãe, sua parte da história é a mais importante. Por quê? Porque você mostra que adultos também podem ter medo e cometer erros, e que isso não faz deles pessoas ruins, faz deles pessoas humanas. E que pessoas humanas podem mudar, Roberto acrescentou. Exatamente, pai. Nossa história só é completa se tiver todas as partes, até as partes difíceis. Na semana seguinte, a família deu a primeira de muitas palestras no hospital. Roberto contou sobre os desafios de ser pai solo de uma criança com deficiência. Fernanda falou sobre seus medos e como a terapia a ajudou a superá-los. Mateus compartilhou sua jornada desde o acidente até a recuperação completa. Vocês têm alguma pergunta? Roberto perguntou ao final da apresentação. Uma mãe levantou a mão. Como vocês conseguiram perdoar uns aos outros depois de tanta mágoa? Fernanda respondeu. Aprendemos que perdão não significa fingir que a dor não existiu. Significa escolher construir algo novo sobre as cicatrizes. E como sabem que podem confiar uns nos outros agora? Mateus respondeu desta vez. Porque confiança não é sobre nunca cometer erros. É sobre assumir os erros e trabalhar todo dia para ser melhor. E o que vocês diriam para uma família que está começando essa jornada agora? Roberto olhou para Fernanda e Mateus antes de responder. Que não há família perfeita. Há famílias que escolhem crescer juntas através das dificuldades. E que amor não é sobre não machucar uns aos outros. É sobre curar uns aos outros quando isso acontece. Depois da palestra, uma enfermeira se aproximou da família. Vocês sabem que mudaram a vida de pelo menos 10 famílias hoje? Como assim? Fernanda perguntou. Essas histórias de superação dão esperança para quem está no meio da tempestade. Vocês mostraram que é possível chegar do outro lado mais fortes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Mateus sorriu. Enfermeira, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha que nossa história pode ajudar outras pessoas, além de famílias com crianças especiais? Por que está perguntando isso? Porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa que parece impossível de superar. E nossa história mostra que com amor, perdão e muita determinação, a gente consegue superar qualquer coisa. A enfermeira sorriu. Você tem razão, Mateus. Sua história é sobre muito mais do que deficiência física. É sobre deficiências emocionais que todos nós temos. Roberto puxou o filho para perto. Filho, você está ficando sábio demais para seus 13 anos. Pai, sabedoria não tem idade. A gente ganha sabedoria quando passa por coisas difíceis e escolhe aprender em vez de só sofrer. Fernanda abraçou os dois. Vocês acham que deveríamos escrever nossa história? Escrever como, mãe? Um livro, para ajudar outras famílias que estão passando por dificuldades. Roberto pensou por alguns momentos. Fernanda, você teria coragem de expor publicamente seus erros? Roberto, se isso puder evitar que outras mães façam as besteiras que eu fiz, eu tenho coragem de qualquer coisa. E você, Mateus, toparia dividir sua história com o mundo? Pai, minha história só faz sentido se puder ajudar outras pessoas. Se não, foi tudo em vão. Então vamos escrever, Roberto decidiu.
Nos meses seguintes, a família trabalhou junta na criação de um livro sobre sua jornada. Roberto escreveu sobre os desafios práticos de cuidar de uma criança com deficiência. Fernanda escreveu honestamente sobre seus medos e preconceitos. Mateus contribuiu com a perspectiva de uma criança enfrentando uma deficiência física. O livro foi publicado por uma editora pequena, mas especializada em histórias de superação. Não se tornou um best-seller nacional, mas encontrou seu público. Famílias enfrentando desafios similares, profissionais de saúde e pessoas interessadas em histórias reais de transformação pessoal. Pai, chegou mais uma carta. Esperança, agora com 7 anos, entregou um envelope para Roberto. De onde é desta vez? Do Ceará. Roberto abriu a carta e leu em voz alta. Querida família Silva, acabei de terminar de ler seu livro. Sou mãe de um menino de 10 anos que perdeu a visão em um acidente há 2 anos. Assim como a Fernanda, eu estava deixando meus medos me controlarem. Estava sabotando o tratamento do meu filho porque tinha pavor de ele nunca ser independente. Depois de ler a história de vocês, procurei ajuda psicológica e estou aprendendo a transformar meu medo em apoio. Obrigada por terem a coragem de dividir suas dores conosco. Vocês salvaram minha família. Fernanda tinha lágrimas nos olhos. Roberto, você percebe o que estamos fazendo? Ajudando pessoas a não cometerem os mesmos erros que cometemos. É mais do que isso. Estamos provando que é possível transformar nossa dor em cura para outras pessoas. Mateus, agora um adolescente de 15 anos, se juntou à conversa. Mãe, pai, eu tenho uma ideia. Que ideia, filho? Que tal criarmos uma fundação para ajudar famílias com crianças especiais, mas focando no apoio psicológico também? Como seria isso? Podíamos oferecer terapia gratuita para pais que estão enfrentando dificuldades emocionais com a deficiência dos filhos. E também grupos de apoio. Fernanda ficou animada. Mateus, essa é uma ideia brilhante. Quantas famílias poderiam ser salvas se tivessem acesso ao apoio que eu precisei? Roberto assentiu. E poderíamos usar a renda do livro para financiar os primeiros casos. Posso ajudar também, Esperança ofereceu. Posso desenhar panfletos. A família se abraçou. Vocês percebem que nossa história ainda está sendo escrita? Roberto perguntou. E sempre estará, pai, Mateus respondeu. Porque família que aprende a crescer junta nunca para de crescer. 6 meses depois, a Fundação Família Silva estava oficialmente registrada. Eles começaram atendendo 2 famílias por mês, oferecendo terapia gratuita e grupos de apoio. Fernanda, você se imagina há 10 anos fazendo terapia com mães que têm os mesmos medos que você tinha? Nunca imaginei, Roberto. Mas agora não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Por quê? Porque quando a gente ajuda alguém a superar algo que nós mesmos superamos, a gente cura um pouco mais da nossa própria dor. Como assim? Cada mãe que eu ajudo a aceitar a deficiência do filho, eu aceito um pouco mais a minha própria história. Cada pai que aprende a perdoar, eu perdoo um pouco mais a mim mesma. Mateus, que estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha, levantou a cabeça. Mãe, você acha que nossa família é especial? Por que está perguntando isso, filho? Porque na escola, quando eu conto nossa história, todo mundo fica impressionado. Dizem que é difícil de acreditar que pessoas conseguem mudar tanto. Fernanda se sentou ao lado de Mateus. Mateus, nossa família não é especial porque conseguimos mudar. Nossa família é especial porque decidimos lutar para mudar. Qual a diferença? A diferença é que todas as pessoas conseguem mudar, mas nem todas decidem fazer o trabalho difícil que é necessário para isso. E qual foi nosso trabalho difícil? Roberto se juntou à conversa. Meu trabalho difícil foi aprender a confiar de novo. Seu trabalho difícil foi aprender a perdoar. E o trabalho da Fernanda foi aprender a encarar seus medos. E agora? Qual é nosso trabalho? Agora nosso trabalho é ajudar outras famílias a fazerem o mesmo trabalho. Fernanda respondeu. Esperança chegou correndo da escola neste momento. Pessoal, minha professora quer conhecer vocês. Por que, princesa?
Porque eu contei para ela sobre nossa fundação e ela disse que conhece várias famílias que precisam de ajuda. Roberto sorriu. Parece que nossa família está crescendo. Como assim, pai? Cada família que ajudamos se torna um pouco nossa também. E cada criança que vê esperança na nossa história se torna um pouco nossa também. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Fernanda se sentaram no sofá da sala. Roberto, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Você mudaria? Não sei. Se eu não tivesse deixado meus medos me controlarem, talvez nunca tivéssemos descoberto a força da nossa família. E talvez nunca tivéssemos criado a fundação para ajudar outras pessoas. Exatamente. Às vezes eu acho que passamos pelas dificuldades certas para nos tornarmos as pessoas que precisávamos ser. Roberto puxou Fernanda para perto. Fernanda, você sabe o que mais me impressiona na nossa história? O quê? Que começou com tanta dor e se transformou em tanta alegria e tanta utilidade para outras pessoas. Mateus estava certo quando disse que nossa história ainda está sendo escrita. E sempre estará, Roberto, porque pessoas que aprendem a amar de verdade nunca param de encontrar novas formas de expressar esse amor. No dia seguinte, chegou uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão interessada em adaptar o livro da família para um documentário. Família Silva, aqui é Marina Santos, da produtora Histórias Reais. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de filmar um documentário sobre a história de vocês. Roberto olhou para Fernanda com surpresa. Que tipo de documentário? Um programa que mostra histórias verdadeiras de superação familiar. Sua história se encaixa perfeitamente no que procuramos. Precisamos conversar sobre isso em família e te retornamos. Claro, mas posso adiantar que seria uma ótima oportunidade de alcançar ainda mais famílias. Depois de desligar, Roberto chamou toda a família para uma reunião. Pessoal, vocês topam aparecer na televisão contando nossa história? Mateus foi o primeiro a responder. Pai, se isso puder ajudar mais crianças, eu topo qualquer coisa. E você, Esperança? Posso falar que nem apresentadora. Todos riram. Pode, princesa. E você, Fernanda? Você toparia expor nossa história de forma ainda mais pública? Roberto, eu passei anos escondendo meus medos. Agora eu quero gritá-los para o mundo inteiro, se isso puder evitar que outras mães façam as besteiras que eu fiz. Então vamos fazer esse documentário. A gravação do documentário durou 3 dias. A produtora filmou a família em casa, no hospital onde Mateus fez a cirurgia, na sede da fundação e no parque onde Mateus deu seus primeiros passos após a recuperação. Roberto, pode falar sobre o momento em que descobriu que Fernanda estava sabotando o tratamento de Mateus? Foi o pior momento da minha vida, não só pela traição da confiança, mas porque percebi que quase perdi meu filho por negligência minha. Eu deveria ter acompanhado de perto o tratamento. E como vocês conseguiram superar isso? Fernanda respondeu. Primeiro, eu tive que admitir que havia agido de forma destrutiva. Depois, tive que entender por que agia assim. E por fim, tive que trabalhar todos os dias para reconquistar a confiança deles. E você, Mateus? Como foi perdoar alguém que quase impediu sua recuperação? No começo foi difícil, mas depois eu entendi que a Fernanda não fez aquilo por maldade. Ela fez por medo. E eu sabia que medo era uma coisa que dava para curar. Como você sabia disso? Porque eu também tinha muito medo. Medo de nunca mais andar. Medo de meu pai se cansar de mim. Medo de ser diferente para sempre. E minha família me ajudou a curar esses medos. A produtora também entrevistou o Dr. Henrique, doutora Carla e algumas famílias que foram ajudadas pela fundação. Doutor Henrique, como médico, qual sua opinião sobre o caso da família Silva? É um caso que mostra como fatores emocionais podem impactar drasticamente tratamentos médicos. O Mateus poderia ter perdido a chance da cirurgia se não fosse a persistência do Roberto e a coragem da Fernanda de buscar ajuda. E como isso mudou sua abordagem com outras famílias? Agora sempre recomendo o acompanhamento psicológico para toda a família quando temos casos de deficiência infantil. Não adianta cuidar só do corpo se a mente não está preparada.
O documentário foi ao ar numa terça-feira à noite e teve uma repercussão muito maior do que a família esperava. No dia seguinte, a fundação recebeu mais de 100 ligações de famílias pedindo ajuda. Roberto, como vamos dar conta de tanta demanda? Fernanda perguntou, olhando para a lista de ligações. Vamos crescer, amor. Vamos contratar mais psicólogos, conseguir mais patrocinadores, expandir nossa capacidade. Mas mantendo a qualidade do atendimento? Claro, nossa história só faz sentido se conseguirmos realmente ajudar essas famílias. Mateus, agora com 17 anos, se juntou à conversa. Pai, mãe, eu tenho uma proposta. Que proposta, filho? Quando eu entrar na faculdade, quero estudar psicologia para trabalhar na fundação. Mateus, você tem certeza? Pode escolher qualquer carreira. Pai, eu não quero qualquer carreira. Eu quero a carreira que vai me permitir ajudar outras famílias como a nossa foi ajudada. Fernanda abraçou o filho. Mateus, você sabe que isso significa reviver sua própria história todos os dias? Mãe, nossa história não é algo para ser esquecido. É algo para ser usado como ferramenta de cura. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Filho, quando você era pequeno, eu sonhava que você se tornasse engenheiro, médico, advogado. Agora percebo que você se tornou algo muito melhor. O que, pai? Uma pessoa que transforma a dor em amor. E isso é a profissão mais nobre que existe. 2 anos depois, Mateus estava no primeiro semestre de psicologia, estagiando na própria fundação da família. Esperança, aos 10 anos, já falava em estudar medicina para ajudar crianças como Mateus havia sido. Pai, nossa fundação já ajudou mais de 1000 famílias. Fernanda comentou olhando os relatórios anuais. Você consegue acreditar nisso? Às vezes não. Quando lembro de como tudo começou, com tanta dor e tanta confusão, é difícil acreditar que chegamos até aqui. Fernanda, você acha que nossa história tem uma moral? Tem várias, mas se eu tivesse que escolher uma, seria: nunca é tarde para mudar e nunca é cedo para perdoar. Mateus entrou na sala neste momento, voltando da faculdade. Do que vocês estão falando? Estávamos pensando na moral da nossa história. A moral da nossa história é que amor é mais forte que medo, perdão é mais poderoso que mágoa, e família de verdade é aquela que cresce junta através das dificuldades. Roberto sorriu. Filho, você está se tornando poeta além de psicólogo. Pai, quando a gente passa por muita coisa, a gente aprende a encontrar beleza até na dor. Esperança chegou da escola neste momento. Pessoal, minha professora quer convidar vocês para falarem na escola sobre nossa fundação. Mais uma palestra? Ela disse que nossa história pode inspirar outras crianças a não desistirem dos sonhos. Fernanda se levantou e abraçou a filha. Claro que vamos, princesa. Nossa história só existe para ser compartilhada. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Fernanda pensou por alguns momentos. Esperança, eu me arrependo de ter deixado meus medos quase destruírem nossa família. Mas não me arrependo de ter passado por isso. Por quê? Porque foi através da dor que descobrimos nossa força. E foi através da cura que descobrimos nosso propósito. Qual é nosso propósito? Roberto respondeu. Mostrar para o mundo que todas as famílias podem superar qualquer dificuldade, desde que tenham amor suficiente para lutar e coragem suficiente para mudar. Mateus completou. E paciência suficiente para esperar que a cura aconteça no tempo certo. Naquela noite, a família jantou junta como sempre fazia. Era uma tradição que mantinham desde os dias mais difíceis, quando precisavam se unir para enfrentar os desafios. Pessoal, vocês acham que nossa história já está completa? Esperança perguntou. Por que está perguntando isso, filha? Fernanda quis saber. Porque hoje na escola, uma colega minha perguntou se a gente já tinha terminado de ser especiais. Todos riram. E o que você respondeu? Roberto perguntou. Respondi que a gente nunca vai terminar de ser especiais, porque sempre vai ter alguém precisando da nossa ajuda. Mateus ficou sério.
Esperança, você sabe que nossa família não é especial pelos nossos problemas, né? Nossa família é especial pela forma como lidamos com nossos problemas. Como assim? Qualquer família pode ter dificuldades, mas nem toda família consegue transformar suas dificuldades em forças. Fernanda assentiu. E nem toda família consegue usar sua própria cura para curar outras pessoas. Roberto levantou o copo de suco. Um brinde à nossa família. Que nunca deixemos de crescer, nunca deixemos de amar e nunca deixemos de ajudar. Saúde! Todos responderam juntos. E um brinde especial, Roberto continuou, para pessoas que estão ouvindo nossa história agora e passando por momentos difíceis. Que elas saibam que é possível superar qualquer coisa com amor, paciência e muita determinação. Mateus sorriu. E que saibam que elas não estão sozinhas. Sempre tem alguém que já passou pelo que elas estão passando e está disposto a ajudar. E que saibam que dor não é final da história, Fernanda acrescentou. Dor é o começo da transformação. Esperança, sempre a mais prática da família, fez a última observação. E que saibam que depois da tempestade sempre vem o arco-íris. A gente só tem que ter paciência para esperar. Fim da história. E agora, querido ouvinte, queremos saber o que você achou da nossa história. Você consegue se identificar com algum dos personagens? Já passou por situações similares em sua família? Deixe nos comentários suas reflexões sobre perdão, segundas chances e a força transformadora do amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como esta.